Tudo bem com vocês? Nesta aula, nós vamos aprender um pouquinho sobre a criatividade e a originalidade. A criatividade. A criatividade é você ser criativo, né? Você fazer tudo aquilo que você pretende, mas de uma forma criativa, coisa que vocês são muito criativos, né? Só não usa ela de vez em quando. E a originalidade é você ser criativo de uma maneira, né, original, de uma maneira que não seja aquela maneira forçada, que ela expressa, né, essa criatividade, ela vem de você, sem ser forçada. Ela tem que ser original. Então vamos conhecer um pouquinho aí. Como ser criativo? A capacidade de criar é uma das mais marcantes características do ser humano, do controle do fogo até a divisão do átomo. Uma incansável corrente de ideias inovadoras tem guiado nossa jornada através dos séculos. Então, veja bem, é a capacidade, né, ser criativo, é a capacidade de criar, né, uma das mais marcantes características do ser humano. Então, essa capacidade criar. E ela vem desde o controle do fogo até a divisão até a divisão do átomo. Uma incansável corrente de ideias inovadoras tem guiado nossa jornada, né, através dos séculos. A compreensão científica da criatividade está longe de ser completa. Com um consenso já surgiu entre os estudiosos, a criatividade não é um dom divino, mas uma habilidade de poder se aprimorar. Então, a compreensão científica da criatividade. Fora, né, a pessoa ser criativo, ela ainda tem a compreensão científica da criatividade. E ela está longe, galerinha, ela está longe de ser completa. Então, com um consenso, né, que já surgiu entre os estudiosos, a criatividade, ela não é um dom divino, mas sim uma habilidade e pode ser aprimorada. Como, por exemplo, na nossa turma aí, a gente tem aí vários desenhistas que desenham muito, mas muito bem. Então, ele pode estar fazendo o quê? Ele pode estar pegando esse dom que ele tem, né, que é o dom do desenho, e aprimorar esse conhecimento. Isso quer dizer o quê? Aperfeiçoar. E isso não vem só no desenho, não. O desenho foi um exemplo que eu dei para vocês. Nós temos aí no nosso meio, nós temos aí pessoas que cantam muito bem, nós temos pessoas que pintam muito bem, né? Nós temos pessoas que desenham muito bem, nós temos pessoas com várias e várias habilidades. Então, se cada um de vocês investir nessa habilidade que vocês têm, vocês vão voar muito. Vocês vão voar muito, muito mesmo. Porque isso aí é um dom que você tem. Isso aí ninguém tira de você. Você só precisa aprimorar, você só precisa melhorar. Os mesmos fatores que nos possibilitam a maximizar outros poderes cognitivos, como alguns exercícios mentais, a otimização de atitudes e do ambiente, podem também nos ajudar a desenvolver as habilidades criativas. Isso aqui, ó, galerinha, é muito legal. Por quê? Porque se você tá bem consigo mesmo, quando você tá feliz, quando você está alegre, então independente do seu dom,
você tem mais, né, facilidade para desenhar. Ou seja, flui essa criatividade, ela flui na cabecinha de vocês quando o estado emocional de vocês, eles estão, né, naquela paz. Todos nós temos curiosidade sobre a nossa capacidade criativa. No entanto, as tentativas para encontrar um método para medir a criatividade, análogo ao QI, usado para avaliar a inteligência, com isso falharam até agora. Então, cada um de vocês, eu penso que deve ter a curiosidade de saber sobre essa capacidade criativa que você tem, ou seja, sobre esse dom de fazer determinada coisa, seja ela dançar, seja ela cantar, seja ela desenhar, seja ela pintar. Então, esse dom que você tem, você, né, tem curiosidade de saber como que você tem esse dom, como que você é capaz, por exemplo, de fazer um desenho que você não imaginava que você poderia conseguir. E, no entanto, que quando você quer, você consegue. Então, para encontrar um método para medir essa criatividade, que é relacionada ao QI, todos os testes que eles fizeram até hoje falharam. Eles não tiveram um êxito, né, favorável para essas tentativas. Mas isso, gente, lembrando vocês que é na arte, tá? É na capacidade criativa. É para medir essa capacidade criativa. A interpretação de algumas técnicas de mediação da criatividade, como o teste de pensamento criativo de Torrance, é muito subjetivo, dependendo muito do julgamento pessoal do avaliador. Então, nesse termo, eles fizeram, né, desenvolveram algumas técnicas de mediação da criatividade para tentar, né, descobrir como que a pessoa tem essa criatividade. Então, dessas técnicas foi o teste do pensamento criativo de Torrance. É muito subjetivo, né, dependendo muito do julgamento de quem vai aplicar esse teste. Porque dependendo da pessoa que for aplicar, para ele não vai surgir efeito nenhum. Pelo contrário, vai desestabilizar o que você já tem. As 7 principais características das pessoas muito criativas. Será que vocês vão se encaixar em alguma delas? Ao invés de usar um teste padronizado, os experts em criatividade buscam certas características que as pessoas muito criativas parecem possuir. Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas dessas características. E eu quero saber de vocês depois quem se encaixa em alguma dessas características aqui, que vai ser uma pessoa, né, muito criativa. Então vamos lá, no primeiro dele, fluência, o número de ideias, sentenças e associações de uma pessoa pode pensar quando apresentado a uma palavra, conceito ou plataforma. Então, essa aqui é uma fluência, que é o número de ideias, né? As sentenças, associações da pessoa pode pensar, que o indivíduo pode pensar quando apresentado uma palavra, conceito ou um problema. Por exemplo, eu posso chegar para vocês e falar, por exemplo, aniversário, uma palavra aniversário.
Muitos de vocês aí vai ter mil e uma ideias, né? Por uma simples palavra que eu falei e pedi para vocês representar com um desenho, vocês vão ter aí mil e uma ideia para representar, né, o aniversário. Uma outra palavra também, vamos trabalhar aí com palavras, o Covid-19. Na hora que eu jogar essa palavra que eu pedi para vocês representar isso aí, vocês vão ter ótimas ideias de formas de desenho para representar, né, o Covid-19. Então, isso é uma fluência. Variedade e flexibilidade. A diversidade de diferentes soluções de uma pessoa pode encontrar quando solicitada a explorar os diferentes usos de alguma coisa ou a criar solução para um problema. Então, você é o quê? Você tem que ser verdadeiro e flexível, né? Para quando chegar os problemas, vocês conseguir ter a solução para facilitar e explorar, né, esses problemas. Por exemplo, vamos supor aí que ainda trabalhando com palavras, que eu peço para vocês falar aí sobre família. Então você vai ser verdadeiro, né, no seu trabalho e você vai ser flexível quando você está realizando o seu trabalho. Originalidade. A habilidade de desenvolver soluções potenciais que outras pessoas não conseguiram pensar. Então, você tem que ser original, que é a habilidade de desenvolver soluções, né, potenciais para outras pessoas que não conseguem, né, ter esse pensamento, ter essa originalidade. Elaboração, né? Você tem que ter a capacidade de elaborar. A habilidade de formular uma ideia, de expandi-la e transformá-la numa solução concreta. Por exemplo, se você vai criar uma borracha, você vai ter que primeiro fazer o quê? Formular a ideia, né, de uma borracha. Aí depois você vai expandir e transformar em uma borracha. Certo? Você vai pesquisar, você vai saber como que é que vai fazer a borracha, o que você vai precisar, qual o material que você vai usar e através dessa ideia você, né, tem como expandir e transformar até achar a solução, né, concreta, a solução para você chegar no seu trabalho, você fazer a sua borracha. Sensibilidade a problemas. Você tem que ser sensível perante os problemas que você enfrenta. A habilidade de reconhecer o desafio central dentro de uma tarefa, bem como das dificuldades associadas a esse desafio. Então, galerinha, hoje em dia nós vivemos, né, em um grande desafio. Todo dia ele é um grande desafio. Então você tem que ter o quê? Sensibilidade, né, a problemas. Porque você tem que conseguir trabalhar o desafio. Porque nem sempre o que aconteceu hoje, o desafio que você enfrentou hoje, vai ser o mesmo desafio de amanhã. Então você tem que vencer o desafio todos os dias. E isso é uma tarefa das dificuldades associadas ao desafio. Então, com isso, você tem que ter uma grande sensibilidade para trabalhar esse desafio, para encarar esse desafio.
Redefinição. A redefinição. A capacidade de ver um problema conhecido sobre uma perspectiva completamente diferente. Então vamos lá pegar o exemplo da borracha. Você ali, né, fez ali tudinho, montou, passou por todo o processo de elaboração, né, da ideia, das técnicas que você vai usar. Você passou por todo esse processo. Mas nós temos aí também a redefinição. Você tem que aprender a redefinir. Porque aí você conversando com algum colega, ele te deu uma ideia de algum ponto ali do seu trajeto de elaboração, ele te deu alguma ideia que pode te ajudar, que vai o quê? Que vai enriquecer, né, esse passo a passo para você montar, para você fazer uma borracha. Então, esse lado que você escuta o seu colega, que ele pode, né, te auxiliar quanto a isso aí, isso é uma redefinição. Por quê? Porque você redefiniu aquele trajeto todinho que você elaborou da borracha até chegar na sua confecção. Em algum momento ali, algum colega seu te deu uma ideia que vai enriquecer e facilitar a produção final da borracha. Tolerância à ambiguidade. Tolerância, gente. Vocês têm que ser tolerante. A capacidade de aceitar e trabalhar ao mesmo tempo com múltiplas causas ou respostas a um problema ou a um desafio. Não é porque você está desenvolvendo a borracha que você não vai pensar num apontador, numa lapiseira, numa caneta, né? Que você vai lidar com o problema ou o desafio. Não é por isso que você vai deixar de fazer o que você tem que fazer. Curiosidade. O teste de Torrance. Dada algumas formas gráficas simples, a pessoa é solicitada a usá-la ou combiná-las, ou a completar uma figura indicada. Vamos pegar aí esses desenhos eu começo a fazer aí um desenho, uma ilustração, uma paisagem natural. Aí eu peço para vocês completar essa paisagem natural. Então, isso aqui, eu estou trabalhando com vocês um método de Torrance, que você vai completar a figura inacabada. Ou seja, a ilustração que eu coloquei para vocês, eu deixei ela pela metade, ou um terço dela só. Aí você, né, com a sua habilidade, você vai completar a figura. Então, galerinha, com essas explicações, vocês vão dar continuidade à resolução dos exercícios da apostila e qualquer coisa estou à disposição, é só me chamar e até a próxima.